Grandes Bigodes e outra história, de António Torrado, com ilustrações de Carla Manso, é o livro que hoje sugerimos para os mais pequeninos a partir dos 4 anos. Neste livro vais ficar a conhecer a história de um senhor muito elegante que tem muito orgulho no seu enorme bigode e até dormia de barriga para o ar para não o estragar. Mas um dia alguém lhe diz que tem uma ponta maior do que outra. Neste livro ainda podes ler a história da aranha e os alfaiates. Grandes Bigodes e outra história é publicado pela Civilização Editora. Gosto particularmente de ser entrevistado assim, em espaços como este, onde há tanto livro em paletes, livro antes de ir para as montras das livrarias. É o lado obscuro, desconhecido do livro, como também será a tipografia. Mas estes grandes armazéns cheios de livros, para mim, são extremamente motivadores e estimulantes. Depois faz parte de uma coleção, Os Grandes Bigodes e Outras Histórias, e História Redonda, faz parte de uma coleção de primeiras leituras. Não quero dizer de iniciação à leitura, mas leituras suaves, simples, em que a criança avance página a página sem ter muito texto e em que a ilustração tenha um papel predominante. E nós, nos últimos anos em Portugal, temos assistido à revelação de imensos, excelentes ilustradores. Eu sou a favor de que seja a criança a poder escolher os seus próprios livros. E isso é a autêntica democracia, porque é o voto da própria criança. A criança vota este livro, porque leu um outro livro do autor, gostou do livro do autor e já agora quer saber mais. Os Grandes Bigodes é um livro bem-humorado, simples, de leitura veloz para um adulto, de leitura ainda tateada para uma criança, mas onde eu me preocupo com a comunicação expressa. Porque isto da literatura para crianças vive numa constante tensão. Tensão entre comunicação e expressão. Expressão própria, nossa própria expressão. Cada escritor tem a sua própria maneira de contar. O Anderson dizia que a história tem de deixar ouvir o contador. A voz do contador tem de permanecer assim opressa, não é, lá no fundo da história. A história tem de deixar ouvir o contador. Parece-me que as minhas histórias, suspeito, deixam ouvir o contador. E eu gosto que a minha voz seja identificada no meio da história. Quer estas histórias pequeninas, quer outras histórias já maiores, quer poemas, quer peças de teatro para crianças, por aí fora. Tenho uma grande produção, não, isto não é tudo meu, isto não é tudo meu, não estou cá por isso, mas reconheço, ao fim destes anos todos de vida, que não perdi em elucubrações e fui escrevendo. E não há um dia que passe que eu não sinta a necessidade de escrever. Não sei que doença é esta. Pede aos teus pais que te leiam Grandes Bigodes e outra história, de António Torrado, com ilustrações de Carla Manso. E diverte-te. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.